Opa! Cheguei. Boa noite! Boa noite. Olá, gente, boa noite a todos que estão Noite. chegando. Pati, boa noite. Hoje nós vamos fazer mais uma live com essa pessoa maravilhosa, com essa doula, essa profissional. Estamos aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma live hoje com a Larissa, a Sim. Dola Lari, a respeito da dor, Boa noite, vários Pati. pontos. Boa noite. Estamos chamando aqui as pessoas. Boa noite, Cássia, Boa noite, Vivi, Cássia. Cibele. Cheguei. Opa, muito bem. Sejam todos bem-vindos a esse momento maravilhoso. Mais uma noite de compartilhamento de experiências profissionais, experiências também de vida, né? Que esse é o principal motivo de estarmos aqui reunidos, né? Sim. Hoje nós temos uma participação da Maísa também, certo? A Maísa Moreno, ela vai dar um relato da experiência dela como mãe. Primeiro nós vamos começar com Larissa, falando de alguns pontos. Olá, Isonete, boa noite, amada. Vamos falando sobre alguns pontos, e aí, logo em seguida, quando a Maísa entrar mais adiante da nossa discussão, né, do nosso diálogo, nós vamos chamar a Maísa para ela fazer aqui um relato de uma experiência dela enquanto mãe, tá? E fica aberto aqui esse espaço, porque nós vamos trazendo vários temas aqui, né? Vamos abordando. E aí Sim. fiquem livres para sugerir as perguntas, né? Os temas. Nós estamos abertos para isso, né? E não se assustem se ouvir barulho esquisito, porque tem um pequeno ser aqui caminhando aqui por cima. O meu gato tá aqui. Então, se alguma coisa cair, o barulho não é nada, é só o gato É? mesmo. Então, vamos recapitular aqui. Larissa, se apresente rapidinho aqui para gente. Para quem não me conhece, sou ex-aluna do Léo de Teatro, pupila do seu Leão. Sou enfermeira, formada em enfermagem, estou fazendo pós-graduação em ginecologia e obstetrícia pelo Einstein e sou doula desde 2017. Tenho trabalhado aí com parto, com todas essas questões relacionadas a nascimento. Tá certo, ok. Então, fazendo aqui, recapitulando alguns pontos da nossa live anterior, nós fomos falando de várias questões ligadas ao nascimento, né, num ponto de vista assim da espiritualidade, num ponto de vista terapêutico, né, pegando um pouco pela psicologia e também a experiência energética, né, dos meus atendimentos. E nós fomos fazendo esse diálogo, essa troca, né, a partir disso. E no meio do nosso papo nós falamos de dores, né? E então, a partir disso, nós preparamos esse momento para a gente especificando sobre essa questão da dor num ponto de vista da maternidade, certo? A dor no ponto de vista espiritual, energético, né? A dor no ponto de vista terapêutico. E com certeza, gente, vocês como pais, como mães, né, já sentiram as dores de vocês também, né? Já foram já foram bebês também, já foram crianças também, já tiveram as suas dores também, então é mais ou menos
alguns desses pontos que nós vamos levantar. Então, sobre as dores, especificamente na abordagem da live anterior, nós trouxemos aqui 5 registros de dores básicas, certo? E eu vou relembrá-los, né? Que essas dores, elas formatam, né? Através do sistema nervoso, elas moldam o nosso corpo físico, né? E vai desenvolvendo no corpo e na mente alguns recursos para evitar com que a gente deixe de sentir aquelas dores de novo. Então, recapitulando, a dor de número 1 é a dor da rejeição, né? Que ela é registrada durante a gestação. Depois vem a dor de número 2, dor do abandono, que é durante a amamentação. Logo após, da manipulação, né? Que é das primeiras interações com o mundo. A quarta, dor da humilhação no período do desfraude. E a quinta, dor da traição no surgimento da sexualidade, certo? Então, foi na hora que a gente foi especificando sobre esse ponto das dores, que aí, quando a gente concluiu a live, a gente conversou. Até mesmo pelas contribuições que vocês trouxeram aqui, a gente resolveu fazer nesse momento, né? Então, Lari, eu queria que você começasse assim, a partir da sua experiência, né? Falando um pouco sobre o seu ponto de vista a respeito da dor nesse trabalho de parto, né? Nesse trabalho materno, como que é? A pergunta de R$ 1 milhão é: vai doer? Dói muito? Eu queria começar falando isso. Dói, né? Mas é muito relativo de como você vai encarar essa dor. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, explicando a coisa quimicamente, a gente costuma chamar o parto de cascata hormonal. Então, uma série de hormônios vai puxando outros hormônios para que esse útero contraia e, no fim, expulse o bebê. De todo esse coquetel de hormônios, o cérebro, o útero, ele tem receptores. Então, esses receptores neuronais mandam informações para o cérebro. E o cérebro recebe essa informação em forma de dor, que é a forma dele fazer o útero contrair para expelir esse bebê. Então, essa dor, ela existe. E é uma dor necessária para que esse bebê saia. Qual é o grande boom da questão? É como eu vou encarar essa dor no trabalho de parto. Como essa dor vai ser encarada? O que acontece? No nosso meio medicalizado, na sociedade que a gente vive, né, a dor ela é deixada de lado. Qualquer dor que você está sentindo uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Está sentindo uma cólica, toma um remédio para isso. Está sentindo alguma coisa, toma um remédio para você se livrar logo daquela dor. E muitas vezes a gente não procura a causa daquela dor. Por que que tá doendo, né? O corpo da gente fala. Então, às vezes, uma dor na coluna é um peso que você está carregando. Então, assim, existe essa aversão à dor. E às vezes a dor ela é necessária pra gente. A gente também já falou isso, né, na live passada. A questão das frustrações e tal. Então, a dor no parto, ela é muito de como você lida com a sua dor. Como você vê a dor. Do ponto de vista fisiológico, sim, existe a dor, ela é necessária. Dói mais, dói menos. Tem mulheres que sentem mais dor, tem mulheres que sentem menos dor. Cada corpo é um corpo, cada organismo é diferente. Então, cada ser vai reagir de um jeito. Agora, é comprovado que quando você já foca naquela dor, ela vai existir ali. Quando você torna a sua dor... Porque assim, quando a mulher engravida, um dos maiores medos é a dor do parto. Né? Ela vai existir, mas como que você vai lidar com ela? Né? Então, assim, se durante todo o processo você focar na dor e esquecer de todo o processo em função da dor, a dor realmente vai ser um protagonista. Mas se você se entregar para esse processo, aceitar aquela dor e tentar lidar com ela, a dor vai ter uma outra conotação, então talvez fisicamente ela vá doer menos. E a gente também tem o que a gente chama de métodos não farmacológicos para alívio da dor, que é o que eu mais faço no trabalho de parto, que são as massagens, os óleos, a aromaterapia, uma acupuntura durante o trabalho de parto. Então, tudo isso te ajuda a lidar com essa dor. Então, existem mulheres que lidam tão bem com a questão do parto, que se deixam inundar por esse coquetel hormonal, porque isso também, ele precisa entrar em você precisa de condições para que isso aconteça. Uhum. Que elas ficam tão loucas nos hormônios do parto, que elas se viciam em parir. Então, se vocês jogarem na internet, tem mulheres que se viciam em parir. Porque parir vicia, porque elas sentem prazer ao parir.
Então é muito isso, é você ressignificar aquela dor. E também existem mulheres que fazem do parto algo prazeroso. Existe uma modalidade de parto que a gente chama de parto orgásmico, que a mulher sente prazer também ao parir. Então aquela dor é suprimida por uma outra resposta neuronal. Olha como é louco isso. Nossa, é bem interessante, né? Como que isso se processa no corpo, porque muitas Sim, das vezes a dor no nosso corpo, ela é uma resposta, né? Na verdade, o corpo está falando para você, ei, aqui tem alguma coisa, né? Para ser vista. Então, quando você está ali, sente aquela dor de cabeça, por exemplo, né? Na verdade, ali é um sintoma, porque ela sim. já está fisicalizando, né? Ela já tá, você já está sentindo ela, então, porque o corpo já está como se expressando aquela dor, querendo colocar para fora, né? E assim, quando a gente fala em dor, tem muita dor ali envolvida no parto. Então, eu já tive experiências de gestantes que tinham uma péssima relação com a mãe, acho que eu até comentei isso na live passada, e o parto foi bem mais complicado, porque tinha algo não processado ali. E aí, durante o trabalho de parto, veio a falta daquela mãe. Então, veio aquela sensação maior de dor. Então, qual é a dor? É a dor física? É a dor emocional? Né? Tudo isso vem no parto. E lembrando que quando a gente fala de dor de parto, não só no parto normal, que no parto normal você sente a dor ali, né? Durante horas, durante o processo, e vai sendo trabalhado. Às vezes a mulher tem esse pós-parto muito dolorido, é um nascimento dolorido, porque teve uma cesárea, a cesárea é fisicamente mais dolorida, é um parto um pouquinho mais trabalhoso no pós-parto. Ou sente aquela dor porque às vezes você idealiza aquele parto na banheira, na água, aquela coisa linda, e acontece alguma coisa, você precisa de uma cesárea, então também vai ser um nascimento dolorido, também vai machucar o teu emocional. É porque também já vem outras coisas que contribuem para essa dor também, já no processo da gravidez mesmo, a mulher ela já presencia, né, através de outras mulheres, através das referências de outras mulheres, a partir do que ela ouve também naquele momento sobre a experiência do parto, né? Que ela já E fica com aquele medo, né? sim, ela ouve da mãe, ouve da avó, ouve de uma amiga. E é o que a gente estava falando. Na nossa sociedade, a gente não é educado para lidar com a dor, e principalmente a dor do parto, ela tem esse caráter um tanto punitivo, né? Porque está na Bíblia, parirás com dor. Então já tem para a mulher já internalizado essa coisa do caráter punitivo, né? Vai doer mesmo. Mas o que eu sempre tento trabalhar no momento do parto é cada contração, é a contração que está trazendo o seu filho para você. Então, a cada Uhum, contração está mais pertinho. Então, essa dor é necessária para que ele venha. E aí, os níveis de dor vão variar muito de como você lida com a dor, de como você. Por exemplo, eu sempre tive muita cólica. Cólica de assim, de me arrebentar. E toda vez tomava uhum, remédio para passar. Um dia eu resolvi lidar com ela, resolvi entender. Falei, deixa eu sentir essa dor. Aí eu percebi que o meu ciclo, que era tipo 7 dias, foi para 5. Porque entendi o meu corpo. Então, tá, eu preciso sentir essa dor, eu preciso passar logo. Então, é muito de como a gente entende o nosso corpo, muito de como a gente lida com as nossas dores mesmo. uhum, certo. Eu vou trazer um pouco aqui da. Nós vamos fazendo essa troca, viu, Lari? Depois você vai pegando novamente, né, para essa experiência do Sim, parto, né? E nós vamos trazer com abordagem a dor no ponto de vista da espiritualidade, certo? Mas espiritualidade num sentido mais amplo. Quando eu trago essa palavra espiritualidade, eu vou para além da religiosidade, né? Eu falo de uma espiritualidade de uma abordagem mais quântica, né? Mas se fôssemos trazer a espiritualidade numa abordagem assim da religiosidade, né? Vamos encontrar algo em comum em todas as religiões, né? A dor. sim. A dor que o evangélico sente é a mesma dor que o católico sente,
É a mesma dor que um bandista sente, é a mesma dor em todo o corpo, em todo lugar, né? Não tem essa, né? Mas, trazendo aqui um pouco, né? Às vezes a dor, num ponto de vista da espiritualidade, ela é trazida como uma espécie de depuração espiritual, né? De depuração energética, né? Sim. No que se diz respeito à palavra bem comentada no campo da espiritualidade, que é a palavra karma, né? Que às vezes as pessoas têm uma ideia de karma como algo punitivo. E, na Sim. verdade, é uma ação, né? Que precisa ser trabalhada, que precisa ser relaborada e tal, né? Então, por exemplo, como que se explica, né, a dor de uma mãe que perde um filho, né? Como que se explica? E vamos levar para essas dores que às vezes são mesmo que incompreendidas, né? Pela experiência terapêutica, eu já lidei várias vezes com alguns casos de mães que perderam seus filhos, né? E aí, em experiência de parto, em experiência também de aborto também, né? E isso é uma coisa que é muito forte, né? É bem. Leio muitos livros sobre, mas eu sempre assim, com o trabalho terapêutico, eu acredito que cada corpo, que cada pessoa, ela traz uma história, ela traz uma construção, ela traz uma memória, né? Então, na hora que Sim. eu vou fazer o mergulho, né? Fazer o mergulho interior juntamente com as pessoas, então cada pessoa traz uma resposta diferente, né? Mas, digamos assim, que num ponto de vista da espiritualidade, né, um aborto espontâneo, por exemplo, ele vai gerar um sentimento, né, que precisará ser ressignificado, né? Caso isso não for trabalhado, em alguns casos isso vai gerar um grande sentimento de culpa e de medo que vai acompanhar a mulher pelo resto da vida, né? E também o medo de não gerar uma nova vida, né? De não ter uma nova oportunidade de, nossa, eu perdi meu filho, eu tive um aborto, agora eu não vou poder mais ter outro. Já tem aquele medo que vai aí, como se fosse Sim. uma sombra no corpo da mulher, né? E o sentimento de perda, ele vai mexer diretamente com a autoestima da mulher. E aí é uma Muito. dor que vai acompanhar ela durante muito tempo, né? Algumas vezes a dor dessa autoestima, a dor da perda, ela só quando é compensada, né? Só quando em alguns casos só quando a mãe tem outro filho novamente. O Ela famoso bebê consegue. arco-íris. Oi? Os famosos bebês arco-íris, que nascem depois de perdas, depois de abortos espontâneos. Exatamente. Então, alguns casos específicos, as mães conseguem se ressignificar com um novo filho, né? E alguns outros casos, não. Mesmo com um outro filho, ela continua com a experiência traumática, né? Porque tem aquele registro, né? Levando lá para o ponto de vista da constelação familiar, onde vem falar da questão do aborto, né? Dessa dor que marca aí o corpo da mulher, um registro, né? Então, uma criança que ela é abortada, ela precisa ser incluída, certo? Então, tipo assim, depois daquela criança vem outro filho, ou vem outro filho, vem outro filho. Aí a pessoa ela fica somente com a ideia, com a imagem da criança naqueles filhos que estão ali diante delas, que estão vivos. E ela exclui a memória daquele que não veio, né? Então, Sim. precisa, na abordagem aí da constelação, precisa ser incluído essa criança, né?
E em alguns casos, Larissa, isso é tão sério, isso gera um emaranhamento tão forte no corpo da mulher, na psique dela, que ela realmente cria as barreiras a nível celular, a nível energético, que vão fazer com que ela realmente não desenvolva uma não capacidade de gerar outra criança, entendeu? Por conta dos medos, das frustrações, da insegurança, né? Então, gente, vamos entender uma coisa que foi colocada na live anterior também sobre que cada filho vem com uma missão. Cada Sim, bebê, cada ser que vem é uma consciência. E ele vem com uma missão com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família, né? sim. Então, o que que acontece? Às vezes, a mãe, ela carrega a dor durante muito tempo, tipo, de estar mesmo completamente inconformada com a perda, né? Com a perda da criança e tá, tá, tá. Então, num ponto de vista espiritual, né? Diz o seguinte, que aquele tempo que a criança fixou, que a criança ficou no útero, que ficou no seio familiar, ficou na mãe, foi o tempo necessário para gerar um determinado aprendizado, né? E eu já tive essa experiência muito próxima de mim, entendeu? Porque meu irmão ele já teve, né, um filho que não veio, né? Eu já tive um sobrinho que não veio. O primeiro de todos os meus sobrinhos, né? Ele ele nasceu cesariano, né? E aí ele nasceu com um coraçãozinho grande, né? E existia um determinado conflito ali no meio, a nível familiar mesmo, sabe? Do Aham. emaranhamento, onde aquela criança foi gerada no meio disso, dessa confusão toda, né? Então, quando a criança vem para os braços do meu irmão, ela falece, né? E ele ficou com aquela imagem. Mas o que que acontece? Aquela criança, aquela vida, aquele ser que veio ali, né? Ele trouxe um aprendizado gigantesco para a família, entendeu? Uhum. Aproximou o meu irmão da minha mãe, fez com que o meu irmão observasse a vida de um outro ângulo, ganhasse Sim, uma certa maturidade, a mãe também, né? Então tem determinadas coisas assim que a gente não compreende pela nossa visão limitada, muitas das vezes, né? Daquilo, né? Pelos nossos desejos, que é o desejo da mãe eu gero a minha criança e quero que ela viva. É natural sim, isso, né? Então tem coisas aí no plano de fundo que a gente precisa olhar. Então, quando uma mãe vem, Lari, com essa questão para ser trabalhada, que muitas das vezes, quando elas vêm, elas não falam isso de imediato. Isso uhum, é muito doloroso, isso é muito triste. Elas nunca falam assim, de imediato que eu tô com essa dor, tá, tá, tá. Muitas vezes elas acham que já até resolveram isso, mas não sim, resolveram, elas botaram isso debaixo do tapete. E no momento da terapia, isso vem à tona, né? E aí vem para ser trabalhado. E aí vem por uma questão de um ponto de vista espiritual, um ponto de vista também do aprendizado que aquela família, aquele seio familiar precisava ter, né? Então, sim, só estou falando aqui como uma forma da gente ir ampliando o olhar sobre essa questão da sim, dor, que ela é física, ela é uma dor humana, né?
E a dor, ela vai no corpo, mas também essa dor, ela vai nas relações, nas emoções, ela vai para além do corpo também, né? É bem mais para além do corpo do que no corpo. E o que você sente no corpo é um reflexo daquilo que está vindo, daquilo que não está sendo resolvido, daquilo que está sendo jogado para debaixo do tapete. É que é a tecla que a gente bate. É muito mais fácil a gente Uhum, jogar a dor para debaixo do tapete do que lidar com ela. Porque a dor causa medo, ninguém quer sentir dor. Sentir dor assusta, né? Fala, nossa, meu Deus, mas eu vou sentir dor? Vai! Ninguém tá livre de sentir dor. A gente já nasce sentindo dor. Na live passada eu falei, né, que quando o bebê chora ao nascer, não é porque ele nasceu, não é porque ele tá chorando, é porque o primeiro ar que entra nos pulmões dele é muito dolorido. Aquele pulmão tá ali fechadinho. De repente entra aquele arzão rasgando todos os pequenos alvéolos estavam fechados. Então, é a primeira grande dor que a gente sente é nascer. É que a gente não sim. lembra, mas dói. Então, assim, é como a gente lida com a dor. Geralmente, nas questões de parto, eu acompanhei uma gestante que tentou engravidar ah, várias e várias vezes, fez inseminação, fez tudo que estava ao alcance para engravidar, não conseguiu. Até que ela falou: bom, desisti disso, vou adotar. Desligou a mente da questão de vou ter um filho biológico e resolveu adotar. Pouco tempo depois, ela engravidou, questão de meses. Mas mesmo assim, foi um parto bem longo. Acho que foi um dos partos mais longos, deve ter durado umas 24 horas, mais ou menos. Só o tempo que eu fiquei com ela, só o tempo ativo. E foi um parto que acabou evoluindo para cesárea, porque ela começou, os medos começaram a vir e aquilo foi travando. Então, o medo da dor, ele também trava um trabalho de parto, ele também impede que a coisa progrida de forma Uhum, natural. uhum. Olha, no ponto de vista que eu acabei de falar da questão do aborto, tanto dele sendo induzido, né, como ele sendo espontâneo, os dois casos vão mexer de qualquer forma com a autoestima da mãe, né? Com a autoestima. Por quê? Porque a criança ela é gerada naquela água, né? E ela é gerada ali no chakra esplênico, né? O chakra que tem uma ligação com o elemento água, que tem uma ligação muito forte com o campo emocional, né? Então, o que que acontece? Como forma de rejeição do filho, né, a mãe ela passa a rejeitar a si mesma, como forma inconsciente ela passa a se rejeitar, ela passa a se abandonar, ela passa a encarar isso como se fosse o fim do mundo. Às vezes ela diz assim, ah, não, isso já está resolvido, mas o inconsciente dela, ela tá com aquela culpa, aquele registro ali que fica operando, né? Então, cientificamente já é comprovado ali algumas coisas sobre a dor que eu vi uma frase, né, que eu achei bem interessante assim, que realmente a dor da perda de um filho no parto é uma das piores dores humanas, né? Porque é uma dor assim que vai marcar completamente a vida Sim. da mulher, né? Completamente, né? E o chakra esplênico, ele tem uma relação com a água, ele vai reger o campo emocional, a autoestima e a criatividade. Então, quando tem uma intervenção nesse chakra, nesse ponto energético, a mãe geralmente vai se tornar uma pessoa que vai ter dificuldade com a criatividade, né? Dificuldade com a amorosidade com as relações das pessoas, né? Sim. Ela perde muito aquele afeto, a pessoa, né? Ela perde muito aquela afetividade, né? Ela se torna um pouco mais ríspida, um pouco mais intolerante, né? É bem por aí. Então, outras dores, por exemplo, Lari, quais as outras dores assim a gente pode estar trazendo? No âmbito do nascimento, uma dor muito forte é dessa perda da identidade da mulher enquanto mulher,
Porque ela tem um filho, por exemplo, nasceu o João. Você não é mais a Ana, você é a mãe do João. Por algum tempo você vai ser a mãe do João. A outra dor é de que todas as atenções são voltadas para o bebê. Então, assim, as pessoas vão visitar o bebê, as pessoas levam presente pro bebê, querem tirar foto com o bebê, a mãe às vezes está lá jogada. Então, essa dor de se perder um pouco, de se deixar um pouco. Tem a dor da amamentação, a dor de lidar sozinha com isso, né? Amamentar dói no começo. Por isso que a gente tem as consultoras de aleitamento materno. A dor de ter que dedicar seu tempo única e exclusivamente para aquela criança. Porque o que eu escuto das minhas puérperas é, nossa, eu não tenho tempo para tomar banho. Eu vou tomar um banho, eu não consigo lavar o cabelo, faz muito tempo que eu não lavo o cabelo. E isso dói porque mexe com a autoestima da mulher também, porque você está vivendo para aquele pequeno ser. Então, por mais feliz que você esteja, você tem que perder uma parte de si que você vai recuperar só em alguns meses. Então, ela é uma dor significativa. Por mais que você tenha gente te ajudando, por mais que o parceiro ou parceira ajude, por mais que tenha uma mãe, por mais que tenha babá, você vai passar por essa dor de perder um pouco de você. Com certeza. E quando se fala assim da dor no parto de cesariana, né, por exemplo, né? No Ela, ah, pergunta, vai, amigo, pode pergunta. falar, pode falar. Ela é uma dor que existe, porque assim, existe a dor do pós-cesárea. Ela, durante o parto, você não vai sentir nada, você vai estar anestesiado. Sim, Mas o pós-parto de uma cesariana, ele é um pouco mais complicado do que quem teve parto normal. Porque se teve parto normal, pariu, por mais que tenha tido uma laceração, você consegue levantar, você consegue se cuidar, você consegue tomar um banho. Da cesariana foram cortadas 7 camadas da sua pele, você tá ali cheia de sutura, tem que amamentar uma criança, tem que dar conta, às vezes, de uma casa, tem que dar conta de um filho mais velho. Então, ela é dolorida também. E a cesariana, ela faz a mulher ser mais propensa a um baby blues ou a depressão pós-parto, porque você não passou por aquele coquetel hormonal que passou durante o trabalho de parto. Eu tô falando de uma cesariana agendada. uhum, Porque você tem a mulher que ela entra em trabalho de parto, passa pelo processo todo e aí evolui para uma cesariana por algum motivo. Mas assim, a cesariana ela também é dolorida. Também tem essa dor, e às vezes a gente vê muitas mulheres, eu tive parto normal, e faz de quem teve cesárea menos mãe, quando na verdade não, dói do mesmo jeito. Eu até brinco, falo, ó, um dói durante, até o outro dói mais, né? depois. É. Até mais. E também tem a questão aí do que a mulher ouve, como a gente já falou, né? Do que a mulher vai Sim, ouvindo. Aí tem aquela história, se o seu filho não nascer normal, pode nascer com problema. Às vezes ela vai falando isso. Olha, vê se dá um jeito desse menino não crescer tanto, para ver se tu tem esse menino normal, para te não a, sofrer tanto, né? a gente lida também no Brasil com a dor da violência obstétrica, que ela é uma realidade. Então, muitas mulheres durante o trabalho de parto, eu estou falando principalmente do sistema público de saúde, você tá lá com dor gritando, aí vem uma cidadã e fala assim: na hora de fazer tava gostoso, né? Na hora de fazer não doeu. Ou quando de repente te induzem a fazer uma cesariana sem te dar uma explicação, ou fazem exames muito invasivos toda hora. Então, essa violência também causa dor. Então, você pode ter tido um parto normal, tranquilo, mas você foi vítima de um desses tipos de violência. É manobras muito que hoje em dia não se faz mais, o próprio corte do períneo. Então, tudo isso também causa dor nessa mulher. Então, assim, eu costumo dizer que o parto dói, mas o pós-parto dói bem mais. Com certeza. E essa dor, gente, ela futuramente ela vai desencadear em outros processos psicoemocionais, né? E elas com certeza vão precisar ser elaboradas, né? Porque elas vão desencadear, como eu já falei, num processo da baixa autoestima. É uma característica bem forte, né? Da experiência traumática, né? Da dor. A mulher vai ficar assim com essa baixa autoestima em evidência, né? E vai ficar até com essa dificuldade de aceitação do próprio corpo, né? Desse novo formato que ela, né? E aí, como você já disse, porque ser mãe é nascer de novo, né? É uma nova mulher. Vai morrer a mulher anterior ao parto, né? E vai se Sim. abrir um novo ciclo
E uma nova vestimenta emocional e também psíquica, e também espiritual, né? Tudo no mesmo Bom, porque pacote. nasce uma família, né? Então é o que eu sempre falo, tem que ter alguém para ajudar. Uma outra violência que eu acho enorme, é, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, na maioria dos hospitais pode entrar o acompanhante e a doula, entram os dois. Porque o acompanhante e a doula são coisas distintas. Eu sou o remédio, não o remédio. Eu sou a pessoa que está ali com dor, vou fazer uma massagem no intuito de aliviar. Vou usar de alguns métodos terapêuticos que não são farmacológicos para aliviar essa dor, que o acompanhante não vai saber. Mas o acompanhante, o marido, uma mãe, uma avó, a companheira, uma irmã muito querida, é aquela figura de apoio, é aquela figura afetiva que está ali. Então, eu sempre digo que a gestação não é a mulher só que tem que passar por ela. Acho que a família inteira devia passar por esse processo para entender melhor essa mulher, para tomar cuidado com os palpites, porque isso também causa dor na mulher. Às vezes, uma coisa que ela escutou durante a gestação, no momento que ela está mais sensível, de alguém muito próximo, também causa dor. E eu acho que a importância de você estar ali presente, né? Se fazer presente. Eu gosto muito de quando falam que para criar uma criança é preciso toda uma aldeia. E eu concordo, porque é muito difícil criar uma criança sozinha. Então, principalmente no pós-parto. Então, a gente seja essa aldeia, né? Que tá ali ajudando, que seja o ombro, que escute, que dê ombro, porque é quando a mulher mais precisa de atenção e ajuda para lidar com todas essas questões tão dolorosas, né? Que vão muito além da dor do parto. Com certeza, com certeza. E aí, pelas nossas experiências enquanto filhos também, né? Enquanto crianças que fomos, né? E que somos também, porque no nosso interior existe a nossa criança, né? Que precisa estar viva e feliz, pura, alegre, né? Aí, num ponto de vista espiritual, vem nas escrituras sagradas a parábola de que vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Vamos falar justamente dessa criança também, dessa nossa criança, uma metáfora à criança interior, né? Que nós encontraremos esse céu, que na verdade é a nossa expansão da nossa consciência, é o nosso equilíbrio, é o nosso a nossa conexão com nós mesmos, né? Quando nos tornarmos puros como crianças, né? Crianças sem medo de errar, sem medo de sofrer, sem medo de ser feliz, sem medo de dor, sem traumas, entendeu? E aí, para isso, haja ressignificação, haja processo de aceitação, né? Haja coragem, porque com Sim, certeza essas dores, essas situações, elas geram em nós outras situações, outras compreensões que vão acionar dentro de nós guerreiros, acionar forças que a gente às vezes jamais pensaria que tivesse, né? Quando eu vou com certeza. trabalhar, Lari, assim, né, terapeuticamente com pessoas que estão buscando muitos problemas, muitos mesmo, muitos desafios que se enfrentam na humanidade, eu digo assim, na maior parte das pessoas que eu atendo, eu vou te falar assim, 95% das pessoas, elas estão com a criança ferida, entendeu? Elas estão com problema na criança interior. São compreensões que já foram tidas lá. E aí vem da criança interior, eu falo da criança de todas as idades, das experiências pré e perinatal, conta também, né? Muito. Da experiência mesmo ali do embrião, né? Da formação do sistema nervoso, né? Inicial, daquele envolvimento emocional com a mãe, né? Com o ambiente, com o espaço, com as pessoas, né? Então, por exemplo, gente, às vezes quando as pessoas têm algum problema de saúde que ele é muito trabalhado, a pessoa quando tem, ela tem hipotiroidismo, né?
E aí ela vem e ela disse, Léo, o negócio aqui tá feio, vou ter que fazer cirurgia, vai acontecer alguma coisa, e já vem com aqueles medos, aquelas, né? Isso não foi só um, nem dois, nem três casos, foram vários casos de pessoas que eu já atendi com hipotiroidismo, né? Aí na hora que faz a terapia comportamental, que faz a regressão, né? A pessoa vai para o período da infância, por exemplo, né? Aquele período em que a mãe está passando por aquela situação de total impaciência e está dizendo para a criança, cala a boca, né? Às vezes é um tapa na boca, às vezes é uma fala agressiva, né? Com a criança que está ali. E aí o que acontece? A criança, ela registra no corpo dela, porque nós, quando somos crianças, somos extremamente criativas. Isso é da natureza de toda criança, né? Você vai falar de um bicho-papão com uma criança, ela não entende um bichinho pequenininho, ela entende que é um monstrão, né? Um bichão grande, e cria aquele medo, né? Então, o que acontece? A criança, ela registra que falar, se expressar verbalmente, ser quem ela é, porque às vezes ela é uma criança espivitada, elétrica, ativa, né? E tudo que ela vai falar, ela está falando alto, né? E ela chama atenção, faz de tudo para chamar atenção, porque aí tem outra coisa do chama atenção, tem uma necessidade de ser vista, de ser lembrada, de ser querida, de ser aceita, né? Isso é da criança. E a gente leva muito disso para a nossa experiência adulta também, né? A gente leva muito isso da nossa experiência adulta, né? Sim. Então, por exemplo, aí vai fazer a terapia, tá lá, o registro é do inconsciente daquela criança que entendeu que se expressar, que falar fosse algo muito negativo, né? Então, que ela se torna uma criança silenciosa, com dificuldade de interação com outras crianças, né? Com dificuldade de interação, de estar com outros adultos, porque ela já tem aquele medo, ela acha que vão puni-la a qualquer momento, né? E aí ela vai o quê? Travando, vai bloqueando o seu sistema energético, né? Inconscientemente. Os nossos traumas, eles ficam registrados inconscientes, né? E aí o que acontece? Esse é o nosso chakra, é o ponto energético que vai trabalhar com o nosso poder de expressão. Ele está concentrado aqui. Fala do chakra laríngeo, né? É o nosso chakra laríngeo, é o nosso poder de expressão. Então, se você é mandado calar a boca o tempo inteiro, você vai bloquear, porque isso aqui é para equilibrar a sua capacidade de se expressar com o mundo, com as pessoas. Se você está bloqueando isso, você está fazendo um mal para o seu sistema energético, né? Aí pensa, uma pessoa reproduzindo esse mesmo padrão durante anos da vida, quando ela chega na fase da adulta, ela já registrou tanto que... Por quê? Porque ela já foi para a escola, na escola ela já não consegue se expressar. Ela tem vergonha de ficar na frente das pessoas, porque falar para ela é um dos maiores medos que ela tem, né? Depois, ela sente vergonha porque ela não consegue estar no meio de uma balada com as amigas, entendeu? Não consegue se expressar da maneira que ela gostaria, né? Ela não consegue colocar aquilo que é da essência dela, né? Ela sente as coisas, mas ela não consegue comunicar aquilo para as pessoas, né? E aí vem essa necessidade mesmo de você estar vendo isso e estar elaborando, precisa, né? E aí a falta de colo, né? A falta que vai gerar aquela dor do abandono, né, Larissa? Que a gente... Dor do abandono. A dor do abandono, né? Então, a dor do abandono, ela vai gerar problemas de ordem, né? No fígado. Vai ficar uma criança estressada,
ela vai gritar com tudo e com todos, né? Porque ela tem essa necessidade de explosão, né? Mas Aquela. aí a gente tem o lado hoje em dia que eu questiono muito, né? Aham. Tudo é TDAH. Ninguém vai entender porque aquela criança é daquele jeito. Às vezes a criança está tomando uma medicação para TDAH, mas alguma coisa ali aconteceu que poderia ser resolvida, né? É o que eu critico. Eu não sou contra remédio, até porque eu, enquanto virginiana, sou um pouco hipocondríaca, admito. Eu ando com Neosaldina na bolsa, mas assim, eu questiono muito essa questão do tratamento, né? Por que que eu já vou dar um diagnóstico fechado? Ah, por que aquela criança que não consegue focar em nada, que é agitada, que tem dificuldade de aprendizagem, por que que ela é necessariamente um TDAH? Eu acredito sim que existem crianças que tenham o transtorno, mas não há outras formas da gente tratar isso, a não ser com medicação. Então, eu recentemente estava trabalhando em escola, então eu via muito esse diagnóstico de TDAH, mas quando você ia ver, eram pais bastante ausentes, famílias assim, bem desestruturadas. Então, eu acho que cabe sim uma investigação, mas paralelo sempre cabe a questão da terapia, né? Uhum. Descobrir por que que aquilo ali acontece, por que que aquela criança não consegue focar, não consegue prestar atenção em nada, por que que é agitada o tempo todo. Será que é TDAH ou é uma criança que está precisando de colo, que está precisando de presença? Qual é a dor daquela criança, né? Exatamente, exatamente. E aquela, quando a gente vai olhar para a dor da criança, que muitas mães acompanham isso, né? Aquela dor que a criança traz, ela não consegue lidar, porque às vezes aquela dor está fazendo com que ela lembre da própria dor. Ainda tem muito disso, né? Que É se muito mais fácil a repete gente muito, né? muito, muito. Aí a outra dor, por exemplo, a dor o medo, né? O medo. Que aí vem a questão da, a gente falou da constipação, da prisão de ventre, né? Quando a criança ela fica com aquele medo, que o medo ele gera uma dor, né? Tem uma abordagem na hipnoterapia ericksoniana que eles falam assim, Larissa, que toda dor está na mente, Tá. certo? Tanto que existe é, a hipnoterapia clínica. A gente faz uma disciplina no curso, né, que é chamada de hipnoterapia clínica, que é justamente para ajudar as mães, trabalho de parto, A né? gente usa a gente usa no parto. É, Inclusive, eu fiz um curso de hipnoterapia. E a gente usa no parto com as questões das visualizações de trabalhar mesmo essa questão de hipnose para lidar com a dor do parto. Via de regra, funciona. Só que assim, eu sempre faço uma anamnese da paciente antes de consultar. Porque tem gente que uhum. você fala hipnoterapia, meu Deus do céu, vai hipnotizar. Né? As pessoas ainda têm aquela visão de hipnose de Aquele palco, né? preconceito, né, às Aquele vezes. preconceito que acham que é hipnose de palco. Mas assim, também é algo que funciona bastante nessas questões de trabalho de parto, para lidar com a dor. É um método que eu uso assim, 50% dos partos, digamos assim. Perfeito, perfeito. Vamos olhar agora aqui as perguntas, vamos interagir um pouco aqui com Ai, tem uma que eu até essas anotei. pessoas lindas que estão aqui. Boa noite, gente. Muito obrigado Tem um que eu anotei, ó. pela A Vivi presença. perguntou sobre a minha Hum, experiência de parto após os 40 anos. Se já tive. Tive. Inclusive, a paciente que eu comentei que teve um parto bastante complicado, foi porque ela tinha mais de 40 anos, demorou bastante para engravidar. Então, foi um parto todo circundado pelo medo. E esse medo também aumenta a dor. Né? O medo da dor faz a gente sentir muita dor. Você vai comer, você já sabe que você vai sentir dor. Então você já internaliza aquele medo. Você já toma aquela dor para você. Mas as minhas outras experiências de parto após os 40 foram muito legais. Então, assim, é super possível ter um parto normal em qualquer idade.
essa preocupação que os médicos têm com a gestação depois dos 35, é muito mais por questões de diabetes gestacional, por questões de hipertensão gestacional, né? Mas a idade em si, ela não influencia. É que a gente vive no modelo médico, que existem médicos e médicos, mas assim, a grande maioria, se eles puderem te levar para uma situação em que você possa fazer uma cesárea, eles vão te levar. Né, uma desnecessária, que eu costumo chamar. Tem vídeos meus explicando sobre isso. Desnecessário é Né? Que não ótimo. é que a gente detesta a cesárea, não é isso. A gente detesta a cesárea eletiva, né? Quando o bebê não tá pronto. E é uma dor pro bebê também, né? É algo que a gente não falou, mas eu vou fazer esse parêntese aqui e falar. Também é uma dor pro bebê, quando se marca uma cesárea com 36 semanas, ele não tá pronto para nascer e ele é arrancado do útero materno antes de estar pronto. Não foi no tempo dele. Então, aí, porque a gente também tem bastante criança com TDAH hoje em dia, isso também explica um pouquinho essa questão do TDAH. Ele foi tirado antes, não foi respeitado o tempo dele. Então, assim, mas a gestação aos 40, ela é super possível. E não tem como o médico falar assim, ah, é de risco só porque tem 40 anos. Mentira, não é não. Alerta vermelhinho para esse médico te falar que por 40 anos é gestação de risco, não é. Deixa eu mandar um beijo pra tia Jaque, que eu tô morrendo de Olha. saudade. Linda. Aqui vamos ver mais comentários aqui dos nossos participantes aqui. A Paty falou, tem coisas difíceis de lidar com a filha, justamente por fugir do que ela mostra. Existem coisas que são inevitáveis, né? Que a gente precisa lidar e precisa encarar. Eu vejo os momentos de diálogo, mãe, filho, pai, filho, muito produtivos. Quando você senta para conversar com o filho, ou quando você senta para conversar com seus pais, para esclarecer algumas coisas, para é muito mais fácil depois de adulto que a gente já entende as coisas, né? Mas sentar para conversar, para entender o lado daquela pessoa. Muitas vezes a gente vai ouvir coisas com relação a nós que a gente não queria ouvir. Né? Por exemplo, que você era uma adolescente difícil, você era uma coisa, era uma pessoa complicada, foi difícil lidar com você. Aí você troca figurinha, mas também foi difícil para eu lidar com a forma como você tentou me educar e tal. Então, assim, é doloroso, né? É doloroso a gente encarar as nossas diversas questões, mas eu vejo como necessário. Uma vez que a gente encara, a gente tira um peso das costas. Com certeza, com certeza. E aqui mais um comentário da Paty, Lari. Quando o bebê passa do tempo de nascer. Então, o que acontece é o seguinte: no nosso sistema médico, geralmente os hospitais vão até 41 semanas, 41 e alguma coisa. Com 41 semanas, ele já entende que o bebê está passando do tempo. O que também é relativo, porque o que é esse bebê passar do tempo? Se a gente for pegar data da última, o cálculo que a gente sempre usa para idade gestacional, que é a data da última menstruação, e que geralmente os médicos seguiam pelo ultrassom, pelos primeiros ultrassons, existe nesse exame uma margem de erro de uma semana para mais e uma semana para menos. Né? Existem teorias que te dão até mais 2 semanas para mais e 2 semanas para menos. Então, às vezes, o bebê tá ali, tá acusando que ele tá com 41 semanas, ele tá com 38, 39, né? Então, assim, passar do tempo. E aí, quando passa do tempo, o que a gente faz? Geralmente nos hospitais, o protocolo é espera até 41 semanas. Embora eu já tenha visto muito mais fora do Brasil do que aqui, parto de bebê com 44 semanas. Então, tem literaturas que aceitam até 44 semanas. Passou esse tempo, 44 semanas, ou aqui no Brasil, no caso, que 42 semanas, a gente vai para uma indução. Então, existem formas de induzir esse trabalho de parto dentro do hospital, para se tentar um parto natural. Se acontecer alguma coisa durante essa indução, pode ser que evolua para uma cesárea. Mas assim, o bebê não existe assim, ai, passou do tempo. Às vezes ele tá ali quietinho esperando o momentinho dele de nascer, mas assim, é bom a gente sempre lembrar que existe essa margenzinha de erro em ultrassom. Então não existe, tá passando do tempo. Dá para esperar mais um pouquinho, dá para avaliar. Aí é muito de avaliação, muito de acompanhar mais de pertinho. Perfeito, perfeito. Temos mais algum comentário aqui? Tá tudo ok. Vou falar aqui.
Aqui a Rosana tá falando, eu passei do tempo de nascer, me esqueceram. Tem criança que é mais preguiçosinha, que tá ali. E às vezes, realmente, algumas vezes acontece desse trabalho de parto não evoluir, se é necessário a indução. A criança tá lá de boa. Sinceramente, se eu tivesse no útero agora, eu não ia querer sair, não. Eu ia querer ficar lá, me deixa aqui. Quer lugar mais confortável? Tem água, tem comida. Não paga a conta, tá ali de boa. Pra que vai sair? Verdade. Protegido no escuro. Então, eu É acho que o, eu é o acho que céu cinco estrelas. é. Olha aí, Vivi, você que estava perguntando sobre a experiência, né, da maternidade após Os 40. os 40. Tá aqui a Rosana falando, né, da sua mãe que a teve com 47 anos, né? Já tinha 7 filhos e fez todo esse movimento, né? É importante que nós enxerguemos assim num ponto de vista mais amplo, né? Eu acho que o foco dessa live, assim, né, o que nos motiva a fazer é trazer uma visão holística mesmo, né? Para essas questões que as mães enfrentam, que elas passam nesse momento tão delicado da vida, né? Então, para que a gente possa estar olhando não só para esse ponto de vista para o que está só diante ali dos nossos olhos, pelas crenças, pelas coisas que a gente traz, o que a família fala, né, sobre isso, mas também está olhando que essa experiência da maternidade é uma oportunidade única de você amadurecer, evoluir, se ressignificar enquanto Sim. ser, né? Sem E dúvidas. confiar no seu potencial, confiar na sua força interior, porque ela existe. Eu acho que o principal é isso. Então, assim, esse empoderamento, confiar que o seu corpo é capaz de parir, que você é capaz de fazer tudo isso, que se não fosse capaz, você não faria. Então, todas as mulheres que vieram de nós, antes de nós foram capazes, nós também temos essa força interna. Com certeza, com certeza. Então, Larissa, vamos trazer aqui a Larissa, gente. Ela tem uma experiência, para quem está chegando agora, ela tem uma experiência como doula. Nós estamos participando nesse momento, compartilhando aqui no Espaço Girassol com ela sobre a sua experiência e fazendo uma troca de pontos de vista, né? De fisiológico, espiritual, emocional, psíquico, trazendo várias abordagens, né? Trazendo esse leque de possibilidades sobre essa experiência, né? Então, a Larissa formou um grupo, né, Larissa? Sim, eu estava conversando com o Léo esses dias e falei para ele, né, me surgiu a ideia. Ela Falei, vai encerrar a live já. por que que a gente vai deixar isso só no plano, né? Só esse bate-papo a dois, se a gente pode ter mais gente. Então, eu criei um grupo no WhatsApp